Uma semana depois, eu estava numa cidade do Paraná chamada Castro. Era um auditório um pouco menor. E de repente eu virei o rosto na palestra. Ela estava a 5 metros, com um vestido cujo tecido eu lidei com o meu primeiro ordenado. Eu fui funcionário. Quando eu recebi o ordenado, eu comprei um vestido de seda. E minha irmã fez para ela vestiu uma vez e disse: para quando eu morrer, eu quero ir com esse vestido que o meu filho me deu. E ela vestiu depois de desencarnada. Entra na minha palestra e disse: fale para eles que a vida é indestrutível. Diga para eles amarem meu filho, perdoarem, não guarda mágoa. Quem carrega mágoa carrega lixo mental. Fale para eles que aqui estamos nós os imortais. E eu vi dezenas de espíritos familiares das pessoas. E eles formavam um coro de bênçãos atendendo as criaturas humanas, porque nós não estamos sós. Allan Kardec perguntou: os espíritos interferem em nossa vida muito mais do que imaginais, a ponto de que são eles que vos conduzem. Se nós temos raiva, atraímos espíritos infelizes, odientos que nos levam a detestar. Se nós temos alegrias, atraímos espíritos bons, gentis. Se nós estamos bem, atraímos mentores nobres, anjos guardiães, como diz a igreja, que nós também chamamos guias ou anjos guardiães. Então, de acordo com o nosso padrão vibratório, os nossos acompanhamentos. Que nos custa? Se você não tem nada o que fazer, ore, preencha a sua cabeça de oração. Mas que preço? Olá, meu Deus, como é que vai, velhote? Tudo bom? Eu estou aqui na luta, me ajude. Fale com a vida, dedique-se a esta resiliência transcendental. Lembre de que a morte não manda mais aviso. Antes mandava, telegrava, daqui uma semana eu venho. Agora não. Agora pega a gente na rua, é horrível. Pega a gente assim no teatro. O médico e tudo. Eu ando preparado. Eu estava assistindo uma conferência de um religioso no Canadá para 1000 jovens. Ele de pé, e ele disse assim: porque a nossa vida é muito tênue. Aí ele caiu morto. Vocês devem ter visto isso na internet, no Facebook. Que coisa. E eu de vez em quando digo assim: porque a gente pode morrer a qualquer hora. E digo para mim assim: que não seja a minha hora. Mas a gente não pode programar. E no fato de morrer, que bom quando a gente está bem. Que maravilhoso quando tudo a gente consegue ordenar, controlar, compreender, resignar. Acender uma luz na escuridão. Note uma treva e um pirilampo, uma luciérnaga, um pirilampo. Acende até uma fábula de La Fontaine, muito interessante. Um pirilampo estava na borda de um lago e uma vaca estava do lado. Aí o pirilampo saltava e iluminava. Aí a vaca olhou para o lado e tinha um sapo. E a vaca disse para o sapo: olá, irmão, hein? Nós somos tão grandes, mas não brilhamos. O sapo disse: mas este miserávelzinho, eu vou apagar a luz dele. Jogou peçonha sobre o pirilampo. O pirilampo disse: por que você faz isto? Ele disse: porque tu brilhas. Notem, aqueles que têm inveja de nós, hein? Tu brilhas e eu não. O pirilampo sorriu, bateu as asas e continuou brilhando. E o sapo continuou sapo. Então não deixemos que a baba peçonhenta dos sapos empanem o brilho da nossa luz. E sejamos nós a luz que brilha na escuridão. Porque há muita gente necessitando de uma réstia de luz. Então, desde aquele dia, minha mãe passou a me aparecer
principalmente quando eu viajo. E ela é muito romântica. Às vezes vou me deitar tarde da noite, cansado, me jogo na cama e ela faz: Di, já orou? Eu digo: mãe, estou chegando agora, calma. E ela sorri: meu filho, ore, você vai viajar na barca de Caronte, até ficou oculta, não sei como, e não sabe se amanhã você vai despertar além do Letes, o rio que Caronte levava as almas para o outro lado. Quando eu desperto pela manhã e as minhas hérnias dão lições horríveis, ela faz: meu filho, já eu digo: não tive tempo, as hérnias ainda não deixaram, tenha paciência, deixa eu me livrar da hérnia primeiro para depois eu orar. Ela diz: você vai viajar nos braços do sol e não sabe se vai chegar ao crepúsculo. Eu digo: nossa, que coisa, não tenha pressa. Então, esses sentimentos bem puros, antes eu falei um pouco técnico, agora eu quero falar o coração desta noite. Amar aqueles que nos amaram, que nos deram o melhor de si, mas também aqueles que nos criaram problemas. Deus me deu a honra de ter muitos problemas, ter encontrado muitos problemas. Ninguém chega a 92 anos de idade sem passar praticamente por tudo, mas passar muito bem. Tenho inimigos, porque Deus tem, mas não sou inimigo de ninguém. Pode me fazer o que fizer, eu brigo um pouco antes, fico latindo, falo mal, e depois eu perdoo. Primeiro eu descarrego, depois eu perdoo. Minha irmã dizia que isso não me dá de novo, isso é falta de vergonha. Ela possuía um outro código de ética. Era muito interessante, minha irmã, era um temperamento muito forte. E quando alguém fazia qualquer coisa que ela não gostava que fizessem comigo, ela assim: você tem que ficar de mal. Eu digo: mas por que eu tenho que ficar de mal? A pessoa não gosta de você, diz: então já basta. Mas não vou ficar de mal, falta de vergonha. Isso não é, Jesus não está mandando, Jesus quer que a gente seja corajoso. Quando não gostar, que mande para o inferno durante várias encarnações. Eu digo assim, é um código novo, né? É um novo evangelho. E eu tenho um filho adotivo, que ele é médico e é a pessoa das mais gozadas. Ele, quando está com raiva, ele faz assim: tio, evangelho à parte, mete o pau na pessoa. Agora o evangelho pode voltar. Então, vamos tornar o nosso mundo de sombras um mundo de luz encantadora. Porque nós, todos nós, necessitamos do amor. A pessoa que não ama está doente. Tem uma problemática na área da afetividade. E ainda não se dispôs a romper, tem medo de amar. Eu li uma obra também desse mesmo autor americano, Rollo May, em que ele dizia que as pessoas têm medo de amar. E eu não acreditei. Eu disse: cara, ninguém tem medo de amar, imagina. Mas eu comecei a perguntar a meus amigos, a fazer uma enquete. Eu digo: então, o que é que você acha do amor? Na atualidade, não me deixa eu prender por ninguém. Ninguém merece o meu amor. Eu digo: mas como não merece? Não, eu me prender a uma pessoa, depois me dar o troco. Eu digo: mas então não é amor. Se você espera o troco, você está negociando. O negócio é de querer bem, cara. Faz de tudo para conquistar. Se não conseguir, fica contente, porque pelo menos a gente ama. Porque o amor faz bem a gente. Dá alegria de viver, dá meta. Imagine a gente viver sem um afeto, sem a esperança de um abraço, de um beijo, de uma ternura. É muito doloroso. Esta é a pior solidão. Aliás, Sri Aurobindo dizia que solidão não é ausência de gente, não. É ausência de ideal dentro de nós. E é verdade. Quando a gente não tem ideal, para que viver? É o chamado: minha vida não tem sentido, ponha sentido. Há muita gente carente, precisando de amor. Lá na mansão e no nosso centro, nós ouvimos as pessoas, o atendimento fraterno. E um dia chegou uma senhora e me disse: eu vou me matar. Eu disse: mas por quê? Divaldo, ninguém, eu não consigo namorado. Nem para me dar bofetada eu consigo.
Eu digo, não, minha filha, mas é uma benção. Mas é demais, ninguém me ama e tal, queixou. Eu disse, pois bem, eu vou me declarar, eu vou começar a gostar da senhora. Ela disse, mas você vai gostar para casar? Para casar não lhe garanto nada, porque eu já sou casado. Sou casado com o espiritismo, aí fica feio, 2 chapéus, fica ridículo. Então ela disse, mas a minha vida, e eu fiquei muito penalizado. E eu disse para ela, quando a senhora vai se matar? Ela disse, agora, amanhã, hoje, eu vim falar com você porque eu te quero muito bem. E aí chorou muito, eu também chorei, eu não deixo ninguém chorar. Se chorar, eu choro também. Porque chorar sozinho não dá. Quando ela terminou, quando acabou, disse assim, se eu lhe pedir uma semana, a senhora vai morrer hoje ou amanhã? Que diferença vai morrer segunda-feira? Então, vamos adiar para segunda-feira. Pode ser. Eu digo, já ganhei segunda-feira, já ganhei uns 5 dias. Venha comigo para a Mansão do Caminho. Eu tenho lá tanta gente precisando de amor. Vem tanta gente sofrida, velhinhas solitárias, que tomam conta dos netos e as filhas, estão pelo mundo. Tem crianças que não sabem o nome da mãe, nem do pai. Uma criança me disse assim, tio, eu sou a pessoa mais infeliz do mundo. Uma menina linda. Eu disse, mas por que, minha filha? Eu não tenho ninguém. Eu disse, como? Você não tem ninguém? Não. Eu digo, e eu, o que é que faço? Não, é diferente. Eu entendi o que ela queria dizer, mas aí eu apertei. Então, não, realmente minha vida não vale nada, né? Mas eu dei a minha vida para tomar conta de você. Seu tio Nilson, nós temos aqui 40 tias que tomamos conta das casas, isso não vale nada. Só vale se for uma mãe cachaceira, que apanha do sujeito todo dia, aí vale que é minha mãe, é da minha carne. Então isso vale, realmente você não tem ninguém. Ela tomou um choque, disse, mas tio, é isso que você quer. Sua mãe me deu você, botou aqui na lata do lixo. Mas ela fez por amor, porque ela viu que não podia cuidar de você, e disse, se eu der para o Edivaldo, ele vai cuidar. E eu cuidei, até agora. Você é linda, parece muito comigo, é linda, entenderam? Hereditariedade. E então, minha filha, você quer ter, olhe a ausência do abandono, né? A marca profunda. E nós lhe demos carinho e damos, já é mãe dobrada. Eu digo, então faça com sua filha o que sua mãe não fez com você. Mas então, cada um dos nossos filhos, 684, tem mais ou menos essa história. E eu disse para a senhora, venha me ajudar. Venha amá-los, eles nunca lhe vão dar nada, nem eu quero. O que é que eles podem me dar? O que podem me dar eu que estou dando a eles, não quero. E de fato, alguns saíram, nunca me telefonaram, nunca mandaram cartão de Natal, nunca mandaram postal. Um dia eu encontrei um, e ele disse assim, tio, lembra de mim? Eu digo, lembra, é claro. O senhor perdoe eu não lhe escrever? Eu digo, não, meu filho. Você não lembra de mim, eu também não lembro de você. Ele começou a chorar, sabe o que? Eu tenho vergonha, eu tenho constrangimento, porque cada alma é uma alma. Lembra do que eu falei antes? Diante de uma alma, a tese de Jung, pode ter a sabedoria que tiveres. Nós estamos diante de uma alma. As almas somos abismos, intransponíveis, nem nós conhecemos. Muita coisa em nossa vida depende do momento. Eu a todo dia me digo, não me permita um momento infeliz. No momento infeliz a gente perde tudo. Tem um surto de loucura, uma ira, um ódio, uma perda. Nossa mente é tão delicada. Este equilíbrio a que chamamos normalidade não existe. Pergunta para o psiquiatra, todos nós somos um tanto quanto. Então o equilíbrio é exatamente este peso da lógica com a razão e com o respeito às leis estabelecidas. Isso é a normalidade. Mas basta alguém pisar no pé, já uma descarga de adrenalina, e a gente perde a razão e comete um crime. Quantos crimes são cometidos no momento infeliz? Eu visitei muito penitenciária, muito. Depois não pude mais, o tempo não me permitiu. Quantos assassinos me revelaram? Ai, se fosse hoje. Hoje pensam diferente.
Então a nossa proposta da luz nas trevas é: não permitam a escuridão. Acendam uma luz, a luz da bondade, a luz da esperança. Joana de Ângeles me diz: nunca deixe ninguém sair de você sem levar um pouco de você. Um sorriso. Quem é que não pode dar um sorriso? Um aperto de mão, uma palavra gentil, uma esperança. Mas não deixe sair sem levar algo de você. Numa vida longa eu tenho visto isso e tenho encontrado as respostas no mundo inteiro em situações muito difíceis, situações no exterior muito difíceis.